Chegamos então à terceira etapa a falar sobre o Apocalipse, onde observamos o surgimento da tão propalada nova ordem mundial, que, na realidade, será uma grande desordem mundial. Existe uma clara divisão da sequência dos eventos relatados no Apocalipse. Essa divisão já foi comentada nos vídeos anteriores. Agora vamos falar algo a mais sobre o arrebatamento. Em Lucas 21, os versículos 34 a 35, Jesus disse: Acautelem-se, pois, a fim de que os seus corações não sejam sobrecarregados com excessos e bebedeiras, e com os cuidados da vida, e esse dia lhes sobrevenha desprevenidamente. Porque, como uma armadilha, ele sobrevirá a todos os moradores da face de toda a terra. Com esse dia, Jesus está tratando do início da grande tribulação, o começo dos 7 anos de reinado do Anticristo. Existem movimentos que se preparam materialmente para esta grande crise global. Alguns vão morar em alguma região remota. Humanamente não existe e não existirá uma saída. Jesus disse que a armadilha sobrevirá a todos os moradores da face de toda a terra. Não haverá nenhum lugar seguro para se esconder. A única saída é o arrebatamento. Para ser arrebatado, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E como salvo, Jesus alerta para que os seus corações não sejam sobrecarregados com excessos e bebedeiras e com os cuidados da vida. É fundamental estar preparado para este grande próximo momento na agenda escatológica de Deus. A impressão que se tem é de que os 3 eventos acontecerão quase que simultaneamente: o arrebatamento, a armadilha global e, portanto, o início da grande tribulação. Todos os 3 são relatados como fenômenos que acontecem sem aviso prévio para o mundo. Por isso temos a impressão que acontecem em sequência imediata, um após o outro. A armadilha é um laço, e este raramente é usado para o bem da vítima. No laço entra um animal, ele é atraído para ser capturado. É capturado repentinamente, é pego inesperadamente, é capturado sem aviso prévio, permanece preso ou é morto. Provavelmente tudo isso acontecerá no início do governo do Anticristo. Vemos como esse processo já está em andamento. Os incrédulos não percebem esse processo. É espantoso ver crentes que conscientemente combatem o esclarecimento deste processo. Os poderosos, principalmente os banqueiros, conhecidos como Illuminati, governam o mundo há anos desde os bastidores. Preferem permanecer no anonimato, que assim fica mais fácil não serem combatidos. Vamos falar mais sobre os detalhes destas forças das trevas em vídeos futuros. Observamos, portanto, a sequência.
Primeiro, o começo dos acontecimentos profetizados e a redenção, que é o arrebatamento. Segundo, a armadilha ou laço. As pessoas serão conduzidas a um governo totalitário global jamais visto antes. Terceiro, começa o reinado do anticristo sobre o mundo todo, o tão propalado globalismo. Quarto, após 7 anos da pior tribulação, o juízo de Deus sobre a humanidade impenitente, já vista pela humanidade, o Senhor Jesus Cristo retorna com todos os anjos e todos os santos para julgar os pecadores e iniciar o seu reinado de 1000 anos. Quinto, por isso temos o assim chamado milênio, 1000 anos de governo pelo Senhor Jesus Cristo a partir de Jerusalém. Satanás estará preso durante estes 1000 anos e não haverá tentações como nos dias atuais. Haverá o verdadeiro renascimento, uma terra muito semelhante ao que foi o Jardim do Éden original. Vejamos, pois, algumas razões pelas quais os cristãos regenerados não passarão pela grande tribulação. Existe um número muito maior de razões que você poderá descobrir por conta própria. Aqui vamos mencionar somente as principais. Deus não pode derramar a sua ira sobre aqueles que salvou da ira. Seria uma tremenda contradição caso ele assim procedesse. Existem muitas passagens na Bíblia que tratam do grande dia da ira do Senhor. O capítulo inteiro de Isaías 13 trata deste assunto. Algumas questões certamente se referem a eventos da época de Isaías, mas outras claramente tratam da grande ira de Deus nos finais dos tempos. O apóstolo João afirma que ele se encontrou no dia do Senhor. Alguns intérpretes dizem que isto se refere ao domingo, mas na época o domingo não era chamado de dia do Senhor. Ele assistiu ao vivo e a cores, como diz a expressão popular, os juízos de Deus serem derramados sobre os homens malignos e rebelados contra Deus. Logo no início da tribulação de 7 anos. No primeiro capítulo do Apocalipse, que trata do assunto, no final do capítulo 6, os versículos 15 e 16 dizem o seguinte: E os reis da terra, e os magnatas, e os ricos, e os quiliarcos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam-se em abrigos e dentro dos rochedos das montanhas, e diziam aos montes e aos penhascos: Caiam sobre nós e escondam-nos do rosto do que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem pode subsistir? Parece que toda a humanidade está inclusa na lista. Ninguém vai escapar. Mas eles dizem: chegou o grande dia da ira dele. A grande tribulação é a ira do que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E isso logo é mencionado no primeiro capítulo que trata deste assunto. Alguns intérpretes acreditam que o início do governo do anticristo
será um período de paz global. Eu não acredito assim. Desde o início haverá o sacrifício de milhões de pessoas. Lemos em João 3,36 sobre a pessoa que não recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Conclusão: quem crê no Senhor Jesus Cristo está livre da ira futura. O texto de 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10 afirma que Jesus nos resgata da ira vindoura. Evidentemente, a ira vindoura pode se referir à tribulação, bem como ao lago de fogo que vem depois. Os salvos aguardam o Filho de Deus dos céus e não a tribulação aqui na terra. Lemos em Isaías 26, 19b a 21. Acordai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os habitantes da terra devido à sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Note que o texto diz: esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Este momento em que nos esconderemos no céu é a grande tribulação de 7 anos. Nós nos esconderemos, ou melhor, seremos escondidos por Deus da ira. Deus não pode derramar a sua ira sobre os salvos. Que bênção para a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e creu na morte substituta do Senhor Jesus Cristo. Não iremos passar pela grande tribulação, porque Deus não pode derramar a sua ira sobre os salvos. Exatamente o que já lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. É desta ira que fomos salvos para servir e aguardar o Senhor. Jesus mesmo disse em João capítulo 5 e versículo 24. Com certeza lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus claramente diz que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, que é Deus Pai, não entra em juízo. Está livre do juízo, porque já foi julgado na morte substituta do Senhor Jesus Cristo. Depois de descrever o arrebatamento no final de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lemos sobre o início da grande tribulação. E 3 vezes lemos a palavra eles. Pois quando eles disserem paz e segurança, então repentina destruição sobrevirá a eles, assim como a dor de parto sobrevém à que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando eles disserem, então repentina destruição sobrevirá a eles, e eles de modo nenhum escaparão. Porque Paulo em nenhum lugar diz nós.
porque nós não estamos lá como cristãos verdadeiros, porque já fomos arrebatados para a presença do Senhor. Algo semelhante também acontece em Marcos capítulo 13, versículo 26. Lemos: "E então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória." Por que consta eles verão e não nós veremos? Porque nós já fomos arrebatados para a presença do Senhor e estaremos retornando junto com o Filho do Homem nas nuvens. Ao mensageiro da igreja de Filadélfia, que era uma igreja impecável, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz: "Sendo que você guardou a palavra da minha persistência, também eu o guardarei da hora da tentação que está para vir sobre o mundo todo, para tentar os que vivem sobre a terra." Jesus diz que guardará o mensageiro, ao qual a carta é direcionada, e com ele certamente toda a igreja, da hora da tentação que está para vir sobre o mundo todo. Creio que até hoje foram poucos os eventos a nível global. Um deles foi o dilúvio de Noé. E agora temos a pandemia do coronavírus. Será, portanto, algo que afetará o planeta todo, como Jesus também diz em Lucas capítulo 21. A exortação de Jesus para nós vigiarmos ao pensar no retorno dele é um sinal de que a volta dele será iminente. Ela pode ocorrer a qualquer momento. Se ela fosse ocorrer no meio ou no final da tribulação, seria possível calcular a data. E não precisaríamos estar vigiando neste momento, hoje, agora. Em várias passagens percebemos que os apóstolos aguardaram pelo retorno de Jesus já na vida deles. Aqui diz: "Vigiem, pois, porque não sabem a que hora vem o seu Senhor." Mateus 24, 42. Somos exortados a nos alegrar, regozijar exultantes. Como poderíamos nos regozijar se formos passar pelas calamidades descritas no Apocalipse? Veremos como serão gravíssimas essas calamidades nos 7 anos da grande tribulação. O texto em 1 Pedro 4,13 diz: "Contudo, regozijem-se, à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se regozijem exultantes." Jesus também fala sobre a importância do vigiar em Lucas capítulo 21 e versículo 36. E ainda acrescenta: "para escapar de tudo isso que há de suceder." Que consolo! Os verdadeiramente fiéis irão escapar do que há de suceder para comparecer diante do Filho do Homem. Jesus diz: "Vigiem, pois, a todo o tempo, implorando para serem considerados dignos de escapar de tudo isso que há de suceder e comparecer diante do Filho do Homem." Existem vários tipos do arrebatamento no Antigo Testamento. Segundo o dicionário Aulete, um tipo é um personagem ou fato do Velho Testamento que simboliza algum fato ou personagem do Novo Testamento. Entre eles encontramos Enoque, Noé e Ló, que representam o arrebatamento
antes de uma grande catástrofe. O testemunho de Enoque é maravilhoso. E Enoque andou com Deus e não foi encontrado, sendo que Deus o tomou para si. Isso ocorreu antes da catástrofe do grande dilúvio de Noé. Enoque era pregador da palavra e profeta. Judas escreve no Novo Testamento que ele profetizou sobre as pessoas malignas. Profetizou, porém, também deles o sétimo desde Adão, Enoque, dizendo: Eis que o Senhor veio com miríades de seus santos. Em Judas 1,14. No versículo 15, ele continua: para executar juízo sobre todos e para confrontar todos os irreverentes dentre eles com todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e com todas as palavras duras que pecadores ímpios proferiram contra ele. Que homem de Deus era este Enoque! Ele andava com Deus e pregava a palavra de Deus e falou sobre o juízo de Deus contra as pessoas pecadoras, que certamente já viviam na época dele. Enoque foi arrebatado antes do grande dilúvio de Noé. Noé recebeu o aviso de que Deus destruiria o mundo com um dilúvio global. Ele recebeu a ordem de Deus de construir uma grande arca, um enorme navio, para abrigar animais terrestres nela, que assim seriam protegidos da extinção. Durante os 120 anos de construção da arca, ele pregou a palavra de Deus. Em 2 Pedro 2,5, ele é chamado de pregador da justiça. Deus deu uma oportunidade a toda a humanidade. Ele e sua esposa, com seus 3 filhos e as esposas deles, entraram na arca 7 dias antes da vinda do dilúvio. Eles foram protegidos da catástrofe global, do juízo de Deus sobre a humanidade pecadora. Em Mateus, capítulo 24, versículos 38 a 39, Jesus diz que as pessoas ímpias não perceberam nada. Assim, pois, como era nos dias anteriores ao dilúvio, viviam comendo e bebendo, casando e sendo dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até chegar o dilúvio, e levar todos eles. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas levavam a sua vida normal, viviam comendo e bebendo, casando e sendo dados em casamento, mas não levaram a palavra de Deus a sério. Não é muito diferente nos dias atuais. Em 2 Pedro 2,3, o apóstolo Pedro escreve a respeito de Noé: E não poupou o mundo primevo, contudo preservou Noé, o 8º, arauto da justiça, enviando o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi preservado por Deus. Ló era o sobrinho de Abraão. Eles haviam deixado a cidade de Ur, na Caldeia, e foram morar em Harã. Dali foram para a terra que Deus prometera a Abraão. Os dois se tornaram muito ricos, tendo grandes rebanhos. Sendo que o espaço ficou muito apertado, Abraão deu a escolha a Ló, de ir para a esquerda ou para a direita.
Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra porque tinha as melhores pastagens. Só que também tinha os maiores pecadores da época naquela região. O homossexualismo era praxe entre os homens, desde os mais velhos até os meninos. O homossexualismo é o degrau inferior da escada para baixo no pecado. Deus avisou que destruiria as cidades de Sodoma, Gomorra e várias outras circunvizinhas. Ele deu tempo para Ló se retirar com a sua família. Mas a vida lá deve ter sido muito boa, que foi necessária uma intervenção divina. Deus mandou anjos que os tiraram violentamente de lá, com a ordem de ninguém olhar para trás. A mulher de Ló, provavelmente pensando na linda casa que ficava para trás, olhou para trás e tornou-se em estátua de sal. Logo que saíram, Deus fez cair fogo e enxofre sobre as cidades e as destruiu. Até hoje é possível encontrar bolas de enxofre na região, resultado da destruição que ocorreu. Assim Ló foi arrebatado pelos anjos da destruição de Deus sobre estas cidades ímpias. Assim lemos Jesus falando em Lucas 17, 29 a 30. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu todos eles. Assim também será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ló foi preservado e tirado do meio da cidade pecadora antes da destruição chegar. Na passagem de 2 Pedro, que lemos anteriormente, falando de Noé, é a passagem que continua falando de Ló. E condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas pela subversão, colocando-as como padrão para aqueles que desejam levar uma vida ímpia. Notemos, a preservação de Ló era um tipo do arrebatamento, mas a destruição de Sodoma e Gomorra era um tipo para as pessoas que desejam levar uma vida ímpia. Por muito tempo nada acontece, mas o juízo de Deus é certeiro e acontece subitamente. Continuamos a leitura de 2 Pedro capítulo 2, agora os versículos 7 e 8. Mas resgatou o justo Ló, oprimido pelo estilo de vida depravado dos perversos. Pois no ver e no ouvir o justo, vivendo entre eles, dia a dia atormentava a alma justa pelas obras ilícitas. Apesar de viver em uma cidade terrivelmente pecadora, Ló é chamado de justo. E a palavra para arrebatamento aqui usada é resgatar. Ló foi resgatado por Deus. Deus resgatou o justo Ló. Que tipo bendito é este Ló? Certamente o versículo 9 é um dos mais sérios de toda a Bíblia. Resume os dois: o arrebatamento e a grande tribulação. O arrebatamento é chamado de livramento e a grande tribulação de o dia da condenação. Noé e Ló são chamados de piedosos, enquanto que os perversos são chamados de injustos. Que pecados os ímpios cometeram para Deus se
irar tanto deles. Vejamos a continuação da passagem no próximo quadro. Aqui consta: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mas preservar os injustos para o dia da condenação. Principalmente, porém, os que, seguindo a carne, andam na cobiça da impureza e menosprezam superiores, presunçosos, arrogantes, que não temem blasfemar dignidades. A passagem continua mencionando a insensatez dessas pessoas. Aqui diz que as pessoas seguem a carne, andam na cobiça da impureza, menosprezam superiores, são presunçosos e arrogantes e não temem blasfemar dignidades. Leia esta passagem inteira para saber em que outros pecados as pessoas se envolveram para Deus chegar ao extremo de destruir a todas elas. Essas são as pessoas que irão passar pela grande tribulação e depois serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Em Mateus 24:36, Jesus diz: mas a respeito daquele dia e daquela hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, a não ser o meu Pai somente. Ninguém saberá dia nem hora da vinda do Senhor. Se fosse no meio da tribulação, poderíamos fazer o cálculo. Portanto, vai ser antes da grande tribulação. Pode ser hoje. Existem muitos outros argumentos que provam que o salvo será arrebatado antes da grande tribulação. Sem dúvida alguma, os cristãos genuínos não passarão pela grande tribulação, mas serão arrebatados antes. Jesus nos alerta para não levarmos uma vida leviana e mundana, para este dia nos surpreender e estarmos desprevenidos. Acautelem-se, pois, a fim de que os seus corações não sejam sobrecarregados com excessos e bebedeiras e com os cuidados da vida, e esse dia lhes sobrevenha desprevenidamente. Lucas 21:34. Quais são os pecados que Jesus menciona? Excessos, bebedeiras, cuidados da vida. No passado já vimos que a esperança do retorno de Cristo tem efeitos maravilhosos nos filhos de Deus. Produz alegria, leva uma vida de santificação. A pessoa tem o desejo de cumprir o seu dom e estar ativo na obra de Deus. A pessoa se torna vigilante, esperando pelo Senhor, e aguarda na vida além a recompensa, uma grande expectativa. Que futuro glorioso nos aguarda. Observamos na vida de Enoque, Noé e Ló que eles praticavam. Eles andavam com Deus, eles praticavam a justiça, eles pregavam a palavra de Deus e levavam uma vida em santidade. Só podemos ouvir Jesus dizendo em Apocalipse 22:20: certamente venho em breve, e unir as nossas vozes ao apóstolo João e dizer: sim, venha, Senhor Jesus. O texto diz: aquele que isso testifica diz: certamente venho em breve. Amém. Sim,
Venha, Senhor Jesus. E estender o convite feito no mesmo capítulo. E o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: venha. E aquele que ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está sendo feito. O seu futuro pode ser o arrebatamento e o paraíso eterno de Deus, ou então a tenebrosa grande tribulação e o lago de fogo eterno. Qual dos dois você vai escolher hoje?